Não sei se todo mundo está sabendo, mas o governo federal sancionou, o presidente sancionou a nova lei que obriga os planos de saúde a cobrirem, vão cobrar também, né? Mas vão ter que cobrir os tratamentos fora daquela lista da ANS. E para falar um pouco sobre isso com a gente, está conosco aqui o especialista em saúde suplementar, o Dr. Gustavo Calmon. Doutor Gustavo, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Agostinho. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e esclarecer eventuais questionamentos, né, do público, enfim. Estamos à disposição. Doutor Gustavo, que é da Urbano Vitalino Advogados, especialista em saúde suplementar. Bom, o que a gente pode esperar dessa mudança? É uma mudança importante, porque, salvo engano, né, doutor? A gente teve uma fase em que estavam prevalecendo aquelas doenças que estavam na lista, né, naquele chamado rol da ANS. Aí o que acontecia no mais das vezes é que as pessoas entravam na justiça e acabavam tendo o seu pedido aceito pela justiça. Então elas conseguiam que um tratamento fora da lista fosse coberto pelo plano de saúde. Aí teve aquela decisão judicial que não estabeleceu que era só a lista mesmo. E agora parece que uma decisão mais definitiva que garante que todos os tratamentos serão atendidos pelos planos de saúde. É mais ou menos isso. Será que a gente chega a um ponto que não teremos mais grandes mudanças ou não dá para dizer isso? Isso, exatamente, Agostinho. Veja, já esperava, né, que o projeto de lei fosse sancionado, né, enfim, mas eu acredito que a judicialização ainda irá permanecer, tá? Primeiramente porque é muito subjetivo o que consta no PL, né? São critérios bem subjetivos e que podem ensejar e ensejarão dúvidas, interpretações. Tanto é que a própria ANS, né, já está articulando com o governo um decreto para regulamentar e para que o judiciário ele possa utilizar de parâmetros, né, para eventual concessão ou negativa de tutela de urgência. Enfim, é importante salientar que a saúde suplementar, Agostinho, ela é regida por normas, tá? Existe a Lei 9656 de 98 e existem as resoluções da ANS, né? Então, as operadoras de plano de saúde, elas se fundamentam nessas resoluções. Inclusive, atualmente, o rol da ANS, né, que está inserido na RN 465 de 2021, estabelece lá a lista de procedimentos e eventos em saúde que são de cobertura mínima obrigatória pelas operadoras. Então, as operadoras, ao analisar uma cobertura que é solicitada pelo beneficiário, ela vai nessa lista a fim de garantir, né, a cobertura mínima obrigatória. Mas veja, é uma cobertura mínima obrigatória. Nada obsta que uma operadora possa autorizar um procedimento que não esteja incluída no rol da ANS. Mas, uma eventual negativa, a operadora está no exercício regular do seu direito, né? Então, a segurança jurídica que a operadora tem, né, para basear, para fundamentar a eventual cobertura é justamente o rol. Então, alguns beneficiários, né, eles não satisfeitos, obviamente, com a eventual negativa da operadora, entram na justiça, né, buscando a satisfação do benefício médico. Então, alguns juízes, né, por consequência, concediam esse direito, outros já não, são juízes mais legalistas e mais compreensivos com as normas da saúde suplementar. Então, diante desses critérios, né, foi o STJ, aí, recentemente em junho, ele estabeleceu que o rol da ANS seria, em regra, taxativo, porém mitigado, né, com algumas exceções que visassem realmente o tratamento do beneficiário e equilibrar, inclusive, o custo econômico-financeiro do contrato, né? Então, é basicamente isso. Enfim, o projeto de lei, né, ele estabeleceu essas normas, estabeleceu que o rol da ANS fosse considerado basicamente exemplificativo,
mas isso realmente causa um pouco de preocupação, né, na saúde suplementar diante dos procedimentos que serão solicitados, né? Então, só para entender, o senhor acha que mesmo com essa decisão já sancionou, bom, passou pelo Congresso, foi aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente, o senhor acha que mesmo nessa situação agora é possível que alguns clientes não tenham seus pedidos de tratamento atendidos por alguns planos de saúde? Podemos ter essa situação ainda? É possível sim, porque, como eu falei, causa uma certa dúvida, né? Os critérios que foram estabelecidos. Por exemplo, se ele for autorizado pela Conitec, beleza, não tem o que questionar. A operadora tem que autorizar, inclusive isso já vinha sendo realizado, já pautado em resoluções anteriores, inclusive na própria lei 14.307, né? Em que a operadora de plano de saúde seria obrigada a incorporar um benefício, um tratamento, uma tecnologia que já foi aceita pela Conitec. Então, ele teria um prazo de 60 dias para incorporar, né? Agora, outros órgãos, né? Evidências clínicas, existem evidências clínicas, médicas, né? Evidências clínicas que são favoráveis e são desfavoráveis. Isso que causa uma grande interpretação e pode causar divergência aí de entendimentos. Só para deixar claro, né, doutor? A lei diz isso, grosso modo, que todos os procedimentos têm que ser cobertos agora pelos planos de saúde, mas com alguns critérios a serem seguidos, né? Então tem que ter eficácia comprovada, o tratamento não pode ser uma loucura qualquer, eu invento um tratamento aqui, numa clínica de esquina, e vai lá, o plano de saúde tem que cobrir. Não é assim que funciona, tem que ser um tratamento que tenha eficácia comprovada. Tem que ter autorização da Anvisa. Tem que ter recomendação da Conitec, que o senhor citou aí, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, ou tem que ter a recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional e que tenha aprovado o tratamento para os cidadãos. Então tem que passar por esse critério, o que pode fazer com que alguns tratamentos, assim, digamos, mais revolucionários, menos convencionais, não sejam de pronto aceitos pelos planos de saúde, né, doutor? Exatamente, Agostinho. E é importante lembrar que esses são critérios que não são cumulativos, eles são critérios alternativos. Veja que é ou. Sim. Né? Então, isso pode causar realmente essa margem para dúvidas. E é importante lembrar também que nesse ano de 2022, na verdade, já desde o ano de 2021, o sistema de incorporação do rol já alterou e houve uma evolução bastante significativa com relação à atualização do próprio rol, né? Com a resolução normativa 470, o rol passou de ser atualizado a cada 2 anos para 6 meses, e também a qualquer tempo a critério da ANS. Nesse ano de 2022, inclusive, já foram incorporadas 12 tecnologias, né, o que importa em 10, 11 procedimentos e 20 medicamentos. Então, existe já um segmento já buscando essa segurança, não só para os beneficiários, mas também para os operadores, como eu falei, para garantir esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Porque, obviamente, quando o custo, a quantidade de tratamento aumenta, ela vai elevar, consequentemente, o preço das mensalidades, né? Então, o sistema atual, né, da saúde suplementar é regido pelo mutualismo, né, em que uma parcela de beneficiários paga para uma parcela de beneficiários que utiliza mais o plano. Então, tem que chegar nesse meio termo para poder não haver esse prejuízo, ou até mesmo quebra de eventuais operadores de plano de saúde de menor porte, né, prejudicando inclusive a livre concorrência. Nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Calmon, que é especialista em saúde suplementar da Urbano Vitalino Advogados. Bom, então é isso, né? Quer dizer, vai ter um aumento, seguindo essa nova decisão, essa nova lei, os custos dos planos de saúde, que aliás ganham uma barbaridade, né? Os grandes planos de saúde ganham dinheiro, muito dinheiro mesmo. Não tá fácil você pagar um plano de saúde, a gente sabe como é que funciona, muito mais
quando a pessoa mais precisa do plano de saúde, né? Porque quando a pessoa vai chegando numa idade mais avançada, em que naturalmente ela vai precisar mais de atendimento, é nessa faixa etária que vai ficando mais caro, às vezes vai ficando impossível de você manter um plano de saúde dependendo da idade que você tem. Mas o senhor acha que vai ser quase inevitável que nessas condições novas haja um aumento no preço dos planos? É isso, doutor? Sim, inclusive, Agostinho, nesse mês agora recente, a ANS publicou o prejuízo que as operadoras tiveram, né, de 691 milhões de reais. Então, em que pese ter havido aí um lucro, né, trimestral no primeiro trimestre de 1 bilhão e 51, houve aí um gasto, um custo efetivo com incorporações, com utilizações do plano de saúde, né, de 1,700 e poucos mil. Esses números então, também, doutor, com todo respeito, quanto foi o prejuízo? Eu estou achando que ter plano de saúde é um péssimo negócio. Eu estou achando que é legal você ser motorista de aplicativo, entregador de delivery, isso deve ser legal. Ter plano de saúde deve ser uma roubada. Quanto foi o prejuízo do plano de saúde aí, doutor? 691 milhões. Esses dados são checados de que forma ou a gente leva em conta só as planilhas oferecidas pelos... São checados com base no lucro das operadoras, né? Enfim, o pagamento das mensalidades de lucro e os custos de utilização do plano de saúde. Sei. Isso foi em que período, doutor? Isso agora, recentemente, nesse segundo semestre. E tem alguma explicação para só isso? Porque aumentaram os custos, essa decisão de atender mais tratamentos que antes não estavam no rol da ANS, é isso que justifica esse prejuízo todo? Além da grande utilização dos planos de saúde em decorrência da represa, né, dos tratamentos durante o período de pandemia, há também consequências práticas das incorporações recentes, né, do próprio rol da ANS. Sim. Então, veja, se com a incorporação já houve um aumento, imagina com um critério mais subjetivo, o aumento é consequência prática, né? Esse aumento vai ser inevitável, né? O aumento de uso, né, de utilização do plano de saúde. Então, óbvio, né, a consequência disso será um reajuste um pouco maior por conta da utilização. E é como eu falei, o prejuízo semestral, né, histórico, inclusive de 691 milhões, se dá por conta realmente da utilização, o lucro e o custo, né? Sim. Não, só para... eu sei que o senhor não está defendendo isso, né? O senhor está só repassando os dados oficiais, está muito certo isso. Eu acho que tem que contabilizar o seguinte, foram 2 anos de pandemia, da pandemia mais pesada, em que as pessoas não usaram o plano de saúde também, porque elas ficaram guardadinhas em casa também, né? Essa desova toda que aconteceu, se é que ela aconteceu nessa proporção toda, ela vem para compensar 2 anos em que os planos também ficaram ganhando sem trabalhar muito, digamos assim, né, doutor? Tanto que o reajuste para os planos individuais, né, a ANS estabeleceu um reajuste negativo de 8,19%. Sim. Né, já utilizando esse parâmetro. Mas a utilização ainda era possível, né, ainda era realizado por conta justamente dos casos, enfim, de Covid, etc., né? Mas, lógico, os tratamentos de caráter eletivo foram todos represados, consultas médicas, enfim. E aí, vamos dizer assim, com a normalização, né, a utilização foi consequência disso. Sim. Nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Calmon, que é especialista em saúde suplementar. Já dá para a gente tentar, já se especula, enfim, no mercado, de quanto seria esse possível aumento que virá nos planos de saúde ou ainda não? Ainda não, Agostinho, porque justamente um dos critérios, né, não dá para se avaliar, quando não se tem um parâmetro. Um dos critérios para poder reajustar os planos de saúde seria justamente a lista do rol da ANS. E como essa lista será ampliada, né, em decorrência dessa situação, não vai ter esse parâmetro ainda, né, de utilização de plano de saúde, de quais procedimentos vão ser, qual o custo desses procedimentos, dessas tecnologias. Então, ainda é cedo para se mencionar e mensurar, né, um eventual valor, reajuste a ser aplicado. Certo.
Bom, a gente falou agora dessa mudança, então, a princípio, como regra geral, os planos têm que atender a todos os casos de consultas, de intervenções cirúrgicas, tratamentos, tudo mais. É o que estabelece a nova lei, lógico, seguindo esses critérios aqui de ser algo comprovado cientificamente, ter autorização da Anvisa e tudo mais. Para a gente falar no geral, sem falar de casos específicos, de tratamentos mirabolantes, extraordinários, que seguramente serão questionados. Mas os tratamentos mais convencionais, por exemplo, o caso de autismo, né? Isso já estava previsto, era um caso que chamou muita atenção, porque em dado momento se considerou a hipótese de tratamentos de autismo serem suspensos. Isso está abarcado agora. Cirurgias robóticas, que também foi um item que levantou muita suspeita aí, muita dúvida. Tivemos casos, inclusive, de ouvintes que tinham já cirurgias robóticas agendadas e quando houve aquela decisão da justiça, elas foram suspensas. As cirurgias robóticas agora têm que ser atendidas pelos planos de saúde, né, doutor? Sim, na via de regra, sim, Agostinho. É importante mencionar também essa questão do autismo, né? Obviamente, com a atualização, a própria ANS, né, já aí inseriu a RN 539, que ampliou, né, a cobertura aí em caráter limitado e também dos tratamentos específicos, tá? Para os transtornos globais de desenvolvimento e os portadores de transtorno de espectro autista. E com relação à cirurgia robótica, no julgamento do STJ havia uma segurança maior, né, um equilíbrio maior, porque o próprio STJ ele informou, olha, o caráter do rol ele é taxativo, porém existem exceções. E uma dessas exceções seria justamente, havendo substituto terapêutico eficaz para o tratamento, então, já incorporado no rol, então não tem porquê a operadora oferecer uma cobertura com a tecnologia mais avançada, né? Aumentando, portanto, o custo. A cirurgia robótica, obviamente, é claro que a sua tecnologia ela é mais avançada, né? A recuperação do beneficiário ela é mais rápida, mas existem os tratamentos convencionais, né? O procedimento convencional, para o videolaparoscopia, inclusive, que também o beneficiário consegue a eficácia, né? do seu tratamento, do seu procedimento. Então, com base no projeto de lei, é possível sim que a cirurgia robótica ela deva ser incorporada também, autorizada, né, pelas operadoras. Tá certo. Doutor Gustavo, só para concluir, e agradecendo sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, quer dizer, com tudo isso, apesar da lei já aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, não vamos fugir das discussões judiciais em relação aos planos de saúde, né? Eu acredito que sim, Agostinho, justamente por essa subjetividade, né? Podem ser já interpretações, e é com isso que a própria ANS está trabalhando com o governo, né, com o governo federal, para poder inserir aí um decreto para regulamentar, né, esses critérios subjetivos. E aí esse decreto de regulamentação, o que ele faria? Ele traria cada tratamento, seria quase que uma nova lista de tratamentos? Ele incluiria diretrizes mais objetivas para avaliação do Poder Judiciário, do juízo, para autorizar ou para conceder ou negar um benefício médico, uma tutela de urgência. Tá certo. Doutor Gustavo Calmon, foi muito bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela atenção com o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço, Agostinho. Um bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Doutor Gustavo, que é especialista em saúde suplementar da Urbano Vitalino Advogados. Agora são 11h52. Vamos? Vamos lá, a gente volta já já. Rede Bandeirantes de Rádio.